Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje a gente vai falar sobre educação, mas educação onde será? Aqui no Brasil? Não. No Paraguai também não. Lá na Finlândia. Sou Pedro Altreto, professor da UFABC, e hoje eu vou citar Kant. O homem não é nada além daquilo que a educação fez dele. Uau, Pedro. Porque ainda bem que eu não trouxe nenhuma frase para ser humilhado. Graciela, você tá pegando o lugar do Célio, as frases? O Célio é cara de pau, ele já nem procura. Eu tentei procurar, mas não deu tempo. Graciela, então, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, ou a cientista. Hoje nós temos pauta aqui da editoria, de novo, de Graciela Watanabe, que está no ano mais produtivo de sua vida aqui no Ciência On. Graciela, quem você trouxe? Trouxe, Pedro, duas pessoas muito legais, super inteligentes, que vão falar com a gente de coisas super difíceis e que eu acho que todo mundo, ou pelo menos a sociedade brasileira, pelo menos que se preocupa com a educação, pensa que é a educação na Finlândia, né? Eu vou começar com uma pessoa que, na verdade, a gente já conhece aqui no Ciência On, já é figurinha carimbada, que é o professor Alan Moreira Xavier. Bom, vamos lá. O Alan possui graduação em licenciatura e bacharelado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestrado em Nanociências e Materiais Avançados e doutorado em Ciência e Tecnologia Química, ambos, né, pela Universidade Federal do ABC. Ele atuou como professor e coordenador de diversos níveis e modalidades de ensino. Atualmente é professor adjunto da UFABC. Ele coordena um grupo de pesquisa que trabalha com coisas muito interessantes, que é o LINDES, é o Laboratório de Investigações na Diferença, Educação e Subjetividade, no qual orienta trabalhos de pesquisa no campo da educação e estudos de gênero, mas também trabalha com muitas outras coisas, outros temas, currículo, teoria queer, filosofia da diferença, formação de professores e estudos culturais. Trabalha muito lá. E a Carol... Graciela, antes de você falar da Carol, quando a gente fez o programa, eu não sabia nem o que era o UFABC, né? Porque a gente estava bem no comecinho da UFABC, que a gente não sabia nem onde a gente estava. Agora que eu me dei conta que o Alan, ele é um egresso do programa de Nanociências e Materiais Avançados, que eu estou como coordenador. Não acredito, Pedro, você está como coordenador do programa. Eu sou egresso do seu programa. Exatamente, isso vai contar muito na CAPES, viu, senhora CAPES? Você vê que só tem alunos de renome nesse programa, né? É inacreditável. Lá vai pro triênio, pro relatório do quadrinho. No papel, a CAPES acredita. É verdade. Não, mas são pessoas ilustres aqui. Bom, a nossa outra convidada é a Carol. A Carolina Carvalho, professora adjunta aqui da Universidade Federal do ABC, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, é graduada no Programa Internacional de Formação Profissional de Professores da RANC, a University of Applied Science da Finlândia, com estágio pós-doutoral na RANC, no tema de Educação e Inovação Pedagógica no Ensino Superior Finlandês. Chique, gente. Com doutorado e mestrado em Engenharia Civil, com ênfase em transportes nos temas de roteirização de veículos e análise de desempenho pela Universidade Estadual de Campinas. Interessante, Carol, não sabia que você tinha feito isso. A gente conhece as pessoas, conversa com elas, aí a gente, nossa, fez isso também? É impressionante. Agora chega a hora que eu também não sabia. Vai lá. Que é o quê? Não. Tá, eu vou continuar. E ela é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade de São Paulo. Possui experiência como coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil, pelo programa CAPES, e é responsável pela divisão de Design e Inovação Educacional no Núcleo Educacional de Tecnologias e Linguagens, NETEL, de 2019 até 2021. A Carol hoje pesquisa, né, na área de educação, também num monte de coisa. Vamos lá, formação de professor, ensino de tecnologia, ensino de aprendizagem, aconselhamento e diretrizes de estudantes. Isso vai ser fundamental hoje, porque a gente vai falar muito dessa questão, né, do que é educar, e principalmente o papel dos jovens, né, que estão na escola, né, essas escolhas que a gente tem que fazer. Transformação, modernização do ensino superior. Atualmente, então, a Carol vai falar um pouco mais, junto com a Alan, sobre um projeto super bacana que eles estão encabeçando, mas antes disso... A gente agora tá... Não, uma coisa que eu disse que eu não sabia da Carolina era que eu conhecia alguém da UAB. Agora a gente pode
terminar, porque o nosso programa nasceu dentro dos estúdios da UAB na UFABC. A gente usava, não sabia para quem pedia, mas você era a coordenadora. Então é um pouco responsável. Você liberou a gente. Olha, Carol. Eu não sei se era nesse ano, né? Mas o Alan também é da UAB. Porque ainda é, né? Eu já saí. Olha, mais uma pessoa da OAB. Ô, Carolina, a gente sempre começa, daqui a pouco a gente fala com o Alan sobre isso, a gente sempre começa perguntando aquilo que não está no currículo Lattes. A gente sempre fala isso porque as pessoas, sempre que a gente faz essa pergunta, todo pesquisador, a gente faz a pergunta e eles começam a falar da iniciação científica deles, como foi bonita, da mestrado. Não, a gente não quer saber disso. Isso aí a gente já tá no currículo Lattes. A gente quer saber da onde você veio primeiro e como era a Carolinazinha, ou se você tinha algum apelido quando era mais nova. Eu tinha um apelido, Carolzinha, serve? Ah, claro. Não, mas da onde eu vim, eu sou de uma família grande, né, de 4 irmãos, então somos 5 em casa. Sou mineira, nascida em Juiz de Fora, depois fui morar no Rio de Janeiro, depois de um tempo passei a minha infância inteira lá em Campinas, na região lá de Barão Geraldo, então eu andava de bicicleta, cresci lá dentro da Unicamp. Meus pais eram professores, minha mãe bióloga, professora de biologia, sempre lecionou e aposentou pelas escolas públicas, lecionou inclusive no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, depois foi lecionar em Campinas, e meu pai sempre foi pesquisador e professor do ensino superior. E quem que era eu, pequenininha? Eu acho que era a segunda ou a terceira, porque eu sou gêmea com um homem, nasci 5 minutos antes que ele, então sou a segunda de uma família grande, e cada um com uma personalidade. Eu sempre gostei muito de esporte, até hoje, ando me aventurando nos últimos anos em vôlei de areia, e já convidei o professor. Mas você tem cara de jogadora de vôlei de areia. É sério, não tem? Ela tem cara. Ela o pessoal não tá vendo ela, mas... gente. Hã? Ela é bronzeada, ela não tem uma o cabelo também, cabelo preto, meio jogado, assim. É muito. Eu tô bronzeada porque eu tive um campeonato esse final de semana e eu joguei 10 jogos voltando da Finlândia, parado 1 mês e tô morta. Não tem um lugar que não dói. Bom, enfim, e eu sou viciada, já que é pra falar coisas que a gente gosta, que a gente não fala no dia a dia, em quebra-cabeça. Aqui atrás de mim tem um quebra-cabeça, que é o Mapa Mundi, de 4.000 peças, eu fiz em 3 meses. Eu gosto bastante. Agora ando me aventurando e aprender a tocar piano, né? Na verdade é uma nova linguagem que eu não sei, eu sempre queria quando era pequenininha, não tinha muitas condições, né? Então vim de uma família grande, meu pai e minha mãe tiveram muita dificuldade na infância, depois eles resolveram ter essa família muito grande, então não tinha condições de aprender música, e agora que, né, há uns anos já sou professora do ensino superior, consigo gerenciar e ter maiores possibilidades, ando me aventurando, mas confesso que ainda não sei tocar muitas músicas, mas enfim, já que a gente está falando de educação, acho que faz parte, aprendizado para a vida inteira, e tô aí me desafiando a aprender a tocar piano. Você sabe, Carolina, que eu ia chutar que você era carioca. Você falou um R ali, que eu falei, ela é carioca, mas não é, né? E você treina onde, quando você treina vôlei de praia? Porque São Paulo não tem praia. Então, com essa nova moda, né, dos lugares cheios de online, areia. Eu sabia. Ensino EAD, eu sabia. Não é EAD, ainda bem que não é EAD, né? Mas de vez em quando, se tiver que ser, a gente faz também, que a gente tem muita estratégia para fazer um ensino online, mas ele é presencial mesmo. Desde que eu passei no concurso na UFABC em 2015, eu vim morar, eu fiquei 1 ano indo e voltando para Campinas, depois resolvi morar em São Bernardo, e aí tem aqui várias quadras de vôlei de areia, que o pessoal joga futevôlei, areia e o beach tênis, e aí eu ando jogando por aqui. Então, quem quiser jogar, pode vir pro lado de cá, que eu apresento a galera e vai ser muito bem-vindo. Inclusive, o professor Alan, que tá me prometendo que ano que vem ele vai ser minha dupla. Olha isso. Eu acho o vôlei um esporte muito triste. A bola cai no chão, acaba já, assim, é muito triste. É um esporte que eu quando jogo, eu fico muito frustrado, porque eu sou péssimo, mas, olha, é daí que vem, não pode deixar a bola cair. Mas então, não pode deixar a bola cair. Eu joguei basquete. E pra mim, sabe, a basquete até o último segundo da... Vôlei não, vôlei se você pegar, por exemplo, se eu for jogar com ela, não dá nem jogo. Ela vai sacar umas 15 bolas em cima de mim, vai fazer os 15 pontos e acabou. Mesmo que eu seja uma pessoa muito esforçada, saca por baixo e valendo um pingo. Não, de areia não pinga, não tem jeito.
né? Mas olha, isso também foi um desafio, porque na verdade eu jogava na escola, eu sempre gostei muito de esporte. E aí quando eu era pequenininha eu fazia ginástica olímpica. Isso é um segredo que eu não contei. Eu amava ginástica olímpica e eu fui desenvolvendo bastante. E aí quando eu fazia apresentações, os clubes de Campinas iam me convidando para treinar no clube. Aí eu fui até que me chamaram para representar o Brasil. Mas meus pais, como professores, falaram, olha, vai comprometer muito estudo, você não pode ir, então a gente fica só para recreação mesmo. Mas era uma paixão. E aí eu fiz tudo quanto é tipo de atividade. Jogava basquete, jogava vôlei, enfim, eu sempre gostei muito de esporte. E aí agora, faz acho que 2021 que eu voltei a jogar vôlei, e por causa da pandemia eu falei, não quero ficar em lugar fechado. E aí surgiram as quadras de areia, eu falei assim, vou tentar. E quando eu voltei, eu não lembrava mais como que era, então foi bem difícil no início, mas fui persistente ali e hoje estou adorando, é muito gostoso, parece que volta aquela nossa habilidade, né, e a gente desenvolve muito mais, e é um jogo coletivo, ou seja, você nunca está sozinho, então se você é minha dupla, a gente vai estar junto, eu vou tentar entender qual que é o seu ponto fraco, eu vou te chamar para o jogo, a gente vai em parceria igual eu ensino, a gente vai na colaboração fazendo o jogo, quando a gente joga com a adulta, até que a gente compete bastante, mas os dois do outro lado também tem que jogar. Então eu não preciso fazer ponto de saque em você. O objetivo é a gente colocar a bola em jogo e se divertir e melhorar as habilidades aí. Olha isso, você viu, Graciela? Você quer apresentar o próximo? O próximo é uma pessoa que eu não conheço, eu não sei de onde veio, eu não sei quem é. Pessoa que a gente ama, tá sempre aqui no Ciencion, porque ele é uma pessoa muito bacana, muito inteligente e conhece um monte de coisa legal. Alan, você era um bom aluno? Vamos lá, conta pra nós, não esconda nada. Se eu era um bom aluno, eu era um que chamaria de nerdão hoje. Na minha época era CDF, né? Que chamava, eu era o que sentava na frente, eu tirava nota boa. Eu era que forçava a minha irmã, que é mais nova, a ter aula em casa, porque eu gostava de brincar de escolinha. Ela me odeia até hoje, mas hoje é diretora de escola. Então, jogou uma influência aí. Eu sempre gostei de escola. Escola, pra mim, acho que é o lugar mais seguro que eu encontrei na vida foi a escola. E os esportes? Jogava também ou não? Não, eu sou o oposto da Carol, assim. Eu sempre detestei, sempre fugi de educação física, mas eu acho que tem uma coisa a ver com a questão de gênero mesmo, né? Porque a educação física na escola era futebol para os meninos e o futebol é representativo de toda uma masculinidade hétero escrota que a gente conhece, que para mim era muito excludente. Mas eu tinha alguns amigos de rua, né? Na época a gente podia brincar na rua e a gente jogava bola, que era o que dava para fazer. Mas, como toda bicha, eu adorava jogar queimada. E vôlei. Vôlei também foi algo que eu descobri na escola. E eu amo, assim. Apesar de que da época da adolescência para hoje, eu joguei muito esporadicamente. Mas eu prometi para Carol e vou cumprir, porque é o esporte que eu mais gosto. É o único que passa na televisão, começa a ver, fico torcendo, que nem um doido. Parece que sou um cara que fica o hétero de futebol, sabe? Mas é a viada vendo o jogo de vôlei e os boys que jogam vôlei também. Óbvio. Mas vocês falando de esportes, tem uma coisa que me emociona em Olimpíadas. Eu sempre choro quando alguém ganha medalha. Eu choro mais em Olimpíadas do que em filme, assim, porque eu acho que é um troço muito legal, assim, o esforço, né, a pessoa chegar, né, onde ela queria, eu acho muito legal. É legal ouvir vocês falando sobre isso. Não, você sabe o que é legal? Que a gente vai falar agora sobre educação na Finlândia, né? E a gente tá falando de esporte. Igual você falou assim, você se emociona quando vê alguém ganhar. No esporte é muito claro quem ganha, né? Quem ganha é claro e recebe a medalha. Os parâmetros para essa avaliação de quem é o melhor ou o pior são bem claros, jogados na mesa. Eu acho que você pensou deliberadamente, né? Antes de puxar essa pauta, né, Graciela? Então vamos falar sobre as Olimpíadas aí da educação ou a educação na Finlândia, logo depois da vinheta do editor. Hoje
hoje recebendo a Alan e a Carol para falar sobre educação na Finlândia, mas também educação no Brasil, porque é uma preocupação, né? Não deixa de ser sempre uma comparação, né, na sociedade, quando a gente pensa a educação, né, nos países em desenvolvimento, desenvolvidos, né? Então, eu queria um pouco começar perguntando para vocês, né, que a gente ouve muito essa discussão, né, sobre a melhor educação do mundo, né? Toda vez que aparece ranking, tem aquela coisa do PISA, a Finlândia está sempre lá, né? Ou melhor, uma das 5 primeiras, a primeira, a segunda e assim por diante, né? E ela sempre então, de alguma forma, muito reconhecida no contexto até nacional também, quando a gente fala de educação. Então, professores, vocês poderiam nos contar um pouco, né, como que funciona esse sistema da Finlândia, né? Se vocês pudessem contar até se ele tem algumas diferenças do Brasil, como é que funciona isso? Bom, eu não conhecia com muitos detalhes o sistema finlandês até essa última tarefa do projeto, que foi agora no início de novembro, em que estávamos, Carol, eu e mais 2 colegas na Finlândia, e uma das atividades foi conhecer a escola, conhecer uma escola de educação básica lá. E o próprio projeto, ele se articulou a partir das diferenças que o sistema finlandês de educação tem em relação ao nosso. De um modo geral, do meu ponto de vista, existem 2 grandes diferenças, 3 grandes diferenças. Uma diferença de sistema, uma diferença curricular e uma diferença prática, da função prática do professor. A primeira sistêmica é que, diferente do Brasil, a Finlândia tem um projeto de educação muito definido. Então, o sistema educacional deles é bastante integrado. Qualquer mudança que ocorre num nível de ensino, ele atravessa todos os níveis de ensino. Então, já é uma diferença bastante importante e que, em relação ao nosso sistema, que é segmentado, né? Tem até alguns autores que defendem que nós não temos sistema educacional, nós temos segmentos educativos que são regidos por diferentes instâncias. Então, isso é muito, muito interessante de ver, que quando há uma aposta numa política, ela é uma aposta que atravessa todo o processo educativo. Em segundo aspecto, o curricular, é que a educação lá, a partir de ter pelo menos uns 20 anos, Carol, me corrija que você entende melhor, estudou melhor isso, passou por um processo de revisão do seu foco, de uma organização curricular dos conteúdos, como é tradicionalmente no século XX, na educação básica e superior também, mas no fim do século XX já houve algumas rupturas, para a educação baseada em competências. Então, é uma revisão do modo de fazer educação que vai estar para além do conseguir conceituar determinados saberes para colocá-los em prática. E a partir desse conhecimento, de colocar em prática, adquirir um tipo de... como eu diria, um tipo de proficiência nesse saber, algum tipo, né, algum nível de proficiência. E por último, a questão prática, que eu acho que se envolve em relação às 2 primeiras. Né? Para colocar em prática um processo desse, a sala de aula, a escola, o professor tem que ser completamente reformulado. Tudo tem que ser repensado de outro modo. Então, a escola finlandesa é uma escola que está organizada para valorizar o tempo livre, a aprendizagem que está para além daquilo que o professor vai passar. Aliás, o professor é um mero, né, entre aspas, esse mero, mas o professor ele é um facilitador, um tutor da aprendizagem do estudante. O estudante se torna centro e, a partir dos seus interesses, vai desenvolvendo as competências necessárias e mobilizando os conteúdos para desenvolver essas competências em função daquelas propostas que ele mesmo traz para o seu processo formativo. Isso faz com que a noção de hora-aula, a noção de sala de aula, a noção de a nossa compreensão didática da educação é completamente diferente lá e aqui. Carol, me conta um pouco mais da sua experiência lá. Muito bom ponto para iniciar a conversa. Adorei sua organização do sistema currículo professor. Então, para continuar aí, Alan, nossa, muito importantes pontos, né? E a sua comparação, que eu acho que vem do seu lugar de fala, né? A minha experiência com a Finlândia, até a minha história de vida é um pouquinho diferente, né? Então, eu não vim dessa área da educação, minha base de formação é toda engenharia mesmo, mas nos últimos anos, pela minha necessidade, questionamento até das nossas formas de aprender dentro da engenharia, eu comecei a estudar sozinha, né?
né, e pesquisar sobre isso, tentar buscar grupos de pesquisa que falavam sobre diferentes formas de aprendizagem, estratégicas, teorias educacionais, enfim. E eu acabei indo para a Finlândia para saber melhor sobre isso. Falei, eu preciso estudar para conhecer mais. Fui lá viver 1 ano, e eu acho que o sistema, ele se diferencia em vários pontos, igual o Alan falou, mas o que eu senti vivendo lá é que tanto a história quanto a cultura têm uma grande importância dentro da construção desse sistema educacional, né? Então, eles passaram por muitas guerras que eles foram destruídos, inclusive exterminavam eles, né? Matavam, por exemplo, a região de Carélia, que foi extremamente devastada, então eles não tinham a própria língua, né? Então, quando acabou a guerra, eles tiveram que se reestruturar, e aí não importava qual o seu nível social, todo mundo tinha que junto construir um novo país, né? E daí ressurgiu, né, esse patriotismo deles que eles têm, eles se orgulham do país que eles construíram, então eles se orgulham da bandeira, da cor do país deles, do inverno, da cultura, da confiança que eles conseguiram construir nesse pós-guerra, e eu acredito que isso também tem grande importância. Então a gente tem sim, igual o Alan falou, um sistema que eles falam que não tem fim. Então o aluno, desde do jardim da infância até quando depois ele vira no ensino de adulto, ele pode escolher diferentes caminhos e não tem uma morte, assim, né, no fim desse caminho. E ele faz esse sistema inteiro, ele pode cursar, então essa pessoa, né, pequenininha, que vem como criança e depois vira um adulto, ele vai escolhendo ao longo do processo, ele confia naquela instituição, ele confia que ali tem os melhores professores, que existe uma estratégia por conta disso, e aí ele vai poder escolher e também trabalhando e desenvolvendo a sua própria autonomia do que ele quer estudar, do que ele quer ser, para construir e desenvolver ainda mais a sociedade. Então eu não vejo a gente falar de sistema educacional se a gente não falar um pouquinho da história e da cultura. Então a cultura para eles, por exemplo, desde esse pós-guerra que foi devastado, eles prezam muito o silêncio, a própria língua, a origem dela, né? Essa autonomia e confiança nas pessoas, o espaço pessoal. Então eles têm isso do espaço pessoal que a gente até brinca, né? Que é 1,5 metro de distância, e que na pandemia eles ficaram muito próximos, porque era 1 metro de distância. Depois da pandemia eles poderiam voltar ao normal, que é 1,5 metro, ou seja, mais distante. Mas, ao mesmo tempo, nesse espaço social, você consegue ver dentro daquela sociedade, inclusive das escolas, o respeito pela pessoa, pelo ser, seja ele diretor, seja ele professor, seja ele um aluno, que pode ser uma criança especial ou não. Então, sem falar em sistema, eu acho que tem umas premissas que são valores importantes dentro da sociedade que realmente permitiram a reconstrução desse sistema, como o Alan falou, que antes era baseado em conteúdo e depois ele transforma para competência, né? Mas são importantes que vão direcionar e até hoje serem base desse sistema de educação. Então, uma deles que é muito importante é que a educação é para todos. Então, não interessa se hoje o presidente da Finlândia tem, né, seus filhos, ele pode estudar, ele pode e deve estudar na escola mais próxima da casa deles. Geralmente as crianças vão a pé, e é assim que elas se movimentam. Mesmo no verão, quer dizer, no verão eles não têm aula, né? Mesmo, vamos dizer, no outono, até no inverno com temperaturas de -25, -37, -40, se você sobe mais para o norte, né? Então não interessa se o presidente da Finlândia tem filhos ali naquela próxima escola, ou se eles acabaram de acolher o refugiado, que tem filhos e que vão estudar na mesma escola. Então eles têm esse senso de equidade, não igualdade, mas sim equidade, né? No sentido de realmente todo mundo estudar na mesma escola, mas também se aquele estudante precisar de uma atenção especial, ele vai ter essa atenção especial. Então, eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas, como o Alan falou, o ambiente escolar, ele é um grande fator de construção desse ensino, né? Então, são espaços disruptivos, né? Que tem cadeiras que se movimentam, bolas. Então, você olha a sala de aula, ela é lúdica, ela é colorida, ela é diferente, ela tem janelas que eles conseguem olhar a natureza. Então, eles prezam muito a natureza, por mais que seja um ambiente extremamente frio, eles estão toda hora em contato. Então, as aulas deles são de 45 minutos, que
não varia muito aqui, né, no Brasil, a diferença, mas eles têm um intervalo de 15 minutos entre as aulas que eles têm que ir, eles falam assim, para pegar o fresh air, eles têm que ir lá fora, ativar, movimentar, e isso tudo eles fizeram estudo com neurociência, na parte de educação, para entender como isso é importante para depois aquela criança entrar naquele ambiente que é seguro, que ela pode errar, né, que ela não é punida por conta do erro, e sim que é um ambiente construtivo, que as crianças se sentem seguras, que o adulto também, e que ele pode errar e errando que ele vai aprendendo. Então, acho que tem essas premissas que são bastante importantes, né? Acho que tem algumas regras, por exemplo, o ensino é obrigatório até os 17 anos. Então, se uma criança ou um adolescente não estiver na escola, a direção, né? Então a autoridade pode ir lá na casa, bater na porta deles e falar, olha, seu filho tem que voltar para a escola, se ele não está trabalhando, por exemplo, se ele é maior, né, de idade, se ele não está trabalhando, ele tem que pelo menos voltar à escola. Eles prezam muito por esse desenvolvimento aí da sociedade, né? E eles acreditam, e tem estudos, né, vários relatórios que mostram, né, quanto mais desenvolvida, mais estudada uma sociedade, menor o nível de violência. Então, é muito interessante que essa frase que eu falei marca muito para mim a Finlândia. Eles têm muitas estratégias, e essas estratégias são feitas e construídas para manter essa sociedade saudável, manter a sociedade segura, né? E, por exemplo, essa do ensino é uma das ações que eles têm. Eu poderia falar várias, né? Mas uma das coisas é um professor realmente qualificado. Então, todo professor de escola, ele tem que ter no mínimo um mestrado, né? Então, ele vai cursar esse sistema educacional que é baseado em competência, ou seja, o aluno vai pôr a mão na massa, ele vai ao mesmo tempo, né? Em qualquer área, se é desde a ciência até a matemática, física, ele vai experienciar. Então, os professores, eles têm liberdade e autonomia, por mais que exista um currículo nacional, né? E aí ele vai experienciar, ele vai ser protagonista, inclusive ele vai escolher as disciplinas. Então, desde criança, né, desde o jardim da infância, eles motivam esse autoconhecimento do próprio estudante, né, dele descobrir quem ele é, quais disciplinas ele vai ter que cursar, mas ao mesmo tempo ele se movimenta nas salas. As salas não são fixas, ou seja, tem um ano todo numa sala. Eles se movimentam nessas escolas porque eles vão escolhendo as disciplinas que eles querem. Então, o que isso significa? Ao longo dessas escolhas, eles têm que descobrir quem eles são, né? Então, a minha experiência é olhar para um estudante mais consciente sobre quem ele é, o que ele quer se tornar na sociedade. E como a sociedade é muito estável, eles têm essa possibilidade de escolha, por exemplo, caminhar até a escola, escolher o que eles querem ser, sem ser baseado, por exemplo, em diferenças sociais, por exemplo, que profissão vai me dar dinheiro ou não, como é a situação que a gente pensa aqui no Brasil. Então, realmente, eles escolhem, né, o que eles querem fazer, não são empurrados no sistema, e sim, eles escolhem se eles querem continuar o sistema ou não. Enfim, acho que tem muitas coisas aqui, mas eu deixo agora a palavra para o Alan completar mais um pouquinho. Não, gente, mas calma aí. A Graciela, vocês já viram, ela já não está mais participando do programa, ela já pegou o avião e já foi para Finlândia. Depois deste aviso, já não tem mais ninguém aqui gravando. Eu acho que até a pessoa que tá ouvindo o áudio já foi embora. Deve ter, não tá na nossa pauta isso, mas deve ter alguma coisa ruim nesse lugar. O que tem de ruim? O que tem de desafiador no sistema deles? Porque parece tudo muito bonito, né? Tem alguma coisa que vocês conseguiram já perceber que é uma coisa que a gente tem de razoável aqui? Porque parece tudo muito bonito, né? De uma primeira leitura, tudo parece, assim, exatamente o que a gente precisa, né? Mas a Carol deixou muito claro que é uma questão de uma escola construída para um povo, com uma história, com uma cultura, com uma natureza. Alan, só uma pergunta. É uma escola construída para um povo ou um povo que construiu uma escola? Eu acho que tem uma questão gerencial aí de políticas públicas que é maior do que o povo. Há um desejo nacional, como a Carol falou, de se constituir enquanto um país. Ou seja, a Finlândia não tem muitos recursos naturais. A Finlândia foi invadida muitas vezes, então ela não tem um histórico comercial muito grande. Qual é o caminho que ela foi conseguir construir riqueza para o país? Pela tecnologia.
Então, precisou investir em ciência e tecnologia para conseguir sobreviver. Inclusive tecnologia na agricultura, coisas assim, das coisas mais simples possíveis, como a Carol me contando algumas histórias e a gente vendo lá, o modo como eles reservam alimentos para passar o inverno, para que possa durar para chegar ao verão. Então, eu acho que talvez essa seja a pegada, sabe? É um sistema que aparentemente funciona dentro da cultura deles. Aparentemente não, que funciona para a cultura deles, para a história e para o povo. E que constrói, a partir de políticas públicas, essa escola necessária para garantir com que a nação chegue ao objetivo que se determinou. No Brasil, agora eles têm desafios, né? Tudo isso que a Carol falou, que são características deles, também são desafios. Por que eles valorizam demais a natureza? Porque eles têm 3 meses de verde. Todo o resto é escuro, cinza, branco ou chovendo. Então, andar pelos espaços públicos deles e encontrar sempre um espaço em que eles podem parar e curtir o verde, curtir natureza, é parte desse desafio que eles precisaram vencer, de que nós não podemos depredar o pouco que a gente tem, a gente precisa investir nisso. A questão do respeito pessoal, né? A respeito dos limites que eles têm do espaço pessoal. Esse espaço pessoal é tão levado a sério que eles sentem, às vezes, até envergonhados de abordar uma pessoa para conversar. Então, qual é o processo que eles precisam passar? A escola também é um processo de aprendizagem de socialização. Por isso que tem mesa de pembolim, tem instrumento de academia, tem quadras disponíveis para os estudantes. Por quê? Porque eles precisam socializar, né? Por que eles podem fazer esporte durante o período letivo deles? Para que eles fiquem juntos, para que eles aprendam a lidar juntos e consigam quebrar um pouco essas barreiras. Então, no nosso lado, no Brasil, é claro que a gente poderia aprender muito com a Finlândia, mas eu não acho que é com os resultados do que a Finlândia construiu, mas com a proposta, sim, com a proposta de desenvolver um sistema nacional educativo que tem metas de educação determinadas, que tem todo o investimento público para conseguir colocar isso em prática e que se baseie não naquilo que vem de fora, mas no que é nosso, no que vem de dentro, na nossa cultura, na nossa história, no nosso povo. Que é outra coisa que é importante comparar, né? A Finlândia o Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Finlândia tem 5 milhões, né? São muitas Finlândias no Brasil. Então, um outro desafio nosso é esse. Qual é o projeto educativo brasileiro? E aí eu posso falar do campo da educação, que é uma coisa que a Graciela, que também é da nossa área, sabe que eu reclamo muito. No campo acadêmico, a crítica faz parte do processo analítico, até de construção de conhecimento. Mas a crítica pela crítica começa a se tornar redundante. E aí infelizmente, o sistema acadêmico é baseado em publicação, e, portanto, em quem grita mais sobre determinado assunto. O que acho que talvez seja, para mim, o mais disruptivo desse projeto, e de ter vivido isso na Finlândia e estar vivendo isso no Embrace, é que a crítica é importante, mas a crítica tem que gerar uma proposta. Ela tem que ter uma ação. Ela tem que ter, e essa ação só faz sentido quando ela é construída colaborativamente. Então é um projeto mesmo. E acho que é esse aspecto que a gente tem que trazer para cá, Pedro. Só para engatar uma outra pergunta, uma outra provocação que eu gosto de fazer, é assim, por isso que eu perguntei se a escola que faz a sociedade ou a sociedade que faz a escola no sentido, porque teve um relatório global, não deve ser um dos mais recentes, mas sobre felicidade na Finlândia, né? A felicidade, o povo finlandês sempre, ele tá ali no top dos povos mais felizes do mundo, né? Alguns fatores que indicam por que eles são felizes, né? Eles têm baixa desigualdade social, alto nível de assistência social,
combate à corrupção, né? Mas eu queria que vocês fizessem um breve comentário, né? Como esses fatores são preponderantes para boa educação ou para o bom sistema de educação, né? Porque no Brasil, a escola lá, eu imagino que tem as demandas dela, mas no Brasil, cada vez mais se demanda mais da escola, né? A escola, ela tem a demanda do conteúdo que ela dá, da educação, daí já começa, ela tem que prover também assistência odontológica, ela tem que começar a prover uma série de coisas que acabam sobrecarregando o sistema, né? E principalmente em pessoas que não têm informação para esse tipo de demanda, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa influência, né? Dessa influência da sociedade na escola. Eu acho que vamos lá tentar. É muito engraçado, porque eles, quando sai esse relatório de felicidade, eles riem entre eles olham para eles e falam assim, mas a gente é feliz? E aí começam a perguntar sobre o que é felicidade, né? E aí, como o Pedro trouxe aqui mesmo, realmente o relatório de felicidade, ele tem certos indicadores. Não é o quanto a gente sorri, né? Como que a gente se diverte em conjunto, né? Se for ver a cultura do finlandês, eles são isolados, né? Eles são solitários, né? Quando eu vivi lá, quando estava no pior dos dias mais frios, eu olhava e falei, gente, não tem ninguém na rua, e as pessoas se sentem sozinhas, mas elas não se convidam para. Então, Pedro, acho que isso é um desafio, principalmente da gente que vem da América Latina, né? Então, eles realmente são mais sozinhos, são mais solitários, mas eles também prezam por isso, e a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre o que é isso, né? E como a gente pode se beneficiar. E aí, voltando a falar da felicidade para eles, realmente são esses índices, né? Então, você mesmo falou, é o produto interno bruto, per capita, o apoio social, a expectativa de vida saudável, a liberdade que eles têm de poder ir e vir, andar ou não, né? Escolher o que eles querem ser, se a generosidade deles, não ter corrupção, né? E até parece que é um país feliz, assim, que sempre foi, mas não foi. Se você olha 50 anos atrás, desde o pós-guerra, né? Até hoje tem gerações, então a professora que me recebeu lá, a mãe dela foi uma das ainda moradoras dessa Carélia, ela fala essa língua e até hoje ela tem medo de falar por conta dessa guerra, mas a gente ainda tem essas gerações que passaram no pós-guerra, né? E tem algumas sequelas, por exemplo, o alcoolismo, né? Ou então, por exemplo, essas depressões de estação que acontecem fortemente, e é por isso que o Alan falou, a gente encontra locais na Finlândia, eles podem se socializar, que é muito importante, porque o clima é extremamente extremo. Igual o Alan falou, foi 2 meses, quando eu tava lá, fiquei 8 meses com neve. Falei, não é possível. Tive um momento que eu vi a primavera, começou a nevar, eu falei, gente, eu amei neve. Mas na primavera, não, eles mentiram pra mim que tem calor aqui, né? Então é bem extremo, né? Mas enfim, ao mesmo tempo eles reconstruíram nessa época que eles tinham, o índice de saúde era muito ruim, eles tinham um alto índice de infarto lá na Finlândia. Então foi políticas públicas e uma transformação da política que começou a investir nesse país, né? Ou seja, a gente não tem recurso, então vamos investir. E aí esses índices de felicidade aqui, que são os indicadores desse relatório de felicidade, começaram a melhorar, né? Mas eles não tinham, e foi sim uma decisão de política aí que fez essa alçada no que eles são hoje, né? E, por exemplo, falar um pouquinho de liberdade, como que isso pode impactar na escola, né? É um país tão seguro que quando a gente vive lá, o Alan, né? Falei, Alan, vamos passar por um túnel que tem aqui. Eu quero ver a sensação que você vai ter, porque no Brasil é uma, na Finlândia é outra. Então tem um túnel que a gente cruzava ali para ir para Rank. É um túnel escuro, que se você tem isso no Brasil, você fica morrendo de medo. Então quando eu vivi lá e depois você aprende sobre a outra cultura, e quando você aprende sobre a outra cultura, você reflete sobre a sua própria cultura, né? Hoje eu vejo que eu não faço o que eu quero no Brasil, eu faço o que eu posso fazer no Brasil. Então essa segurança de você não ter uma violência contra a mulher, né? Não ter uma sociedade violenta, que você pode ir aonde você quiser, voltar, que o máximo vai acontecer se você beber muito, ficar bêbado, o guarda pode te recolher da rua, porque senão você fica congelado e morre, tá? Mas você faz o que você quer. Então essa sociedade que não tem violência, né? Ela reflete muito na educação, porque você pode ir e vir. Por que você não pode ir e vir no sistema educacional? Por que você não pode tentar e ter essa liberdade, né? Com segurança, né? Dentro desse sistema. Então acho que esse é um dos pontos, né? A parte de corrupção, também acho que esse é
um grande fator. Eu fiquei impressionada quando eu peguei as eleições lá, e aí na Praça Central, Alan, não sei se você lembra que a gente foi pegar o ônibus para ir para o aeroporto, né? Que a gente passou naquela tela do silêncio. Aquela Praça Central é onde tinha umas barraquinhas, que é tipo a barraquinha de feirinha nossa, né? E tinha lá o político que estava se elegendo para ser o presidente, com um folhetinho, falava: você quer saber sobre o meu projeto? Né? Eles confiam muito na sociedade, então esse nível de corrupção realmente é muito baixo, o que faz com que o que eles estão planejando, e é um país que realmente planeja muito, porque como a Alan falou, se eu não conservar minha comida, né, se eu não guardar lá no meu basement que eles têm lá, eles vão lá e pegam tudo na floresta, as frutinhas, os cogumelos, porque eles não têm muita carne, e eles deixam lá. Se eu não planejar, quando vier o inverno, ele é rigoroso, mais de 8 meses, eu não tenho o que fazer. Então isso criou neles também uma habilidade de sempre planejar, de pensar adiante, né? Então acho que isso ajuda bastante eles, e acho que para mim um ponto, depois eu deixo até o Alan para falar outros pontos, né? Que é o apoio social. O que eu mais vi lá, uma vez eu estava lá estudando na universidade e fui estudar o ensino superior, como que era a pedagogia, quais são as ações, os projetos que eles tinham para desenvolver. E o que eu senti é que eles têm apoio em todo lugar. Então, se o professor precisa fazer uma mudança de tecnologia, precisa fazer uma mudança no currículo, eles vão desenvolver um projeto que liga desde o gestor até aquele professor, a uma instituição que vai fazer a formação deles, vão dar todo o suporte. E aí tinha um relatório até da União Europeia, que era o professor andando no mundo, e aí a União Europeia e a Finlândia, os gestores abraçando e ajudando esse professor a caminhar, que são os projetos de ação que vão ajudar esse professor a conseguir vencer esse desafio. Então eles colocam o desafio muito alto, então eles são muito baseados nas leis, então eles pegam as legislações que vêm da União Europeia de educação, eles têm as legislações próprias, né? E aí eles têm as institucionais, que cada instituição vai fazer a sua própria avaliação e eles vão entender para onde eles querem ir. E eles são direcionados a isso, mas não é só uma meta que você tem que chegar sem apoio nenhum, é uma meta com projetos, né? Eu acho que isso faz o maior diferencial, não só para o professor, mas para o aluno, por exemplo. Se o aluno precisa escolher qual que é a disciplina, quem que ele é, o que ele quer ser na vida, ele tem que fazer isso desde o início. Então, o aconselhamento, que eles chamam de counseling guidance, que eles têm, é desde o jardim da infância até o ensino superior. No ensino superior não é obrigatório, mas eles têm módulos para falar: olha, você entrou nesse curso, aonde você quer chegar, quais disciplinas você deve escolher. Então, esses suportes, né, que são os suportes que eles têm sociais. Então, por exemplo, hoje, como a sociedade é muito igualitária, não tem diferenças sociais, né? Se for ver os salários, o professor tem um salário muito bom lá, de 3.000 a 4.000 euros, é o que ele começa ali, que seria mais ou menos o que? Uns 17 mil reais, nem lembro, mas mais ou menos isso. Vezes 5, 17 mil reais, é muito bem valorizado. Mas, por exemplo, eu vi lá uma chamada que era: procura-se motorista para o ônibus, né? Ele ia ganhar, acho que um salário mínimo, mais vários benefícios, né? Que o salário mínimo deles é, sei lá, mais ou menos 1.300 euros, 1.500 euros, né? Mas eles têm muita coisa, por exemplo, se você quiser ter uma família, qual que é a melhor escola? Você pode colocar lá em qualquer escola que ela é boa. Se você precisa do sistema de saúde, você vai ter o sistema de saúde, né? Claro que não é preventivo igual ao Brasil, a gente pode fazer essas comparações, né? E acho que é o último exemplo, quando eu estava fazendo a formação deles, profissional, internacional, tinha muito professor de fora, né? Essa formação é feita porque eles já sabem que lá para 2030, 2050, a educação deles está crescendo muito, eles estão recebendo muitos alunos de fora, eles não vão ter professores suficientes. Então, eles estão fazendo esses cursos de desenvolvimento para professores locais, né, os finlandeses, mas também professores internacionais. E tinham muitos professores de outros lugares que estavam lá no ensino de graduação, né, no ensino superior, e falavam: olha, tem preconceitos na Finlândia, tem sim. Então, eu, como sou uma pessoa de fora, como eles são muito patriotas também, na hora de eu arrumar um emprego, isso é muito difícil, porque eu tenho que falar finlandês. E aí, depois, né, dessa discussão, a gente fez várias atividades mostrando isso. Ao mesmo tempo, o professor
trouxe lá, que era um programa, se eles identificam um problema, eles falam, vamos fazer um programa sobre isso. Então, eles fizeram um projeto que era para seleção às cegas. Então, eles usam como se fosse personas, né, digitais, para você descaracterizar aquela pessoa, só falar das características que ela tem, as experiências que elas têm, para fazer a seleção. Então, esse é um projeto que começou desde essas reclamações, né, e a identificação desses problemas, e aí virou um projeto nacional e está começando a ganhar corpo. Ou seja, eles não colocam um problema embaixo da tapete, eles assumem, né, e começam a fazer ações que envolvem a comunidade, as instituições, eles convidam quem quer participar, né, para realmente entrar e tentarem mudar a realidade. Agora, Carolina, eu vou fazer uma provocação que eu ainda tô com dificuldade de entender uma coisa. Você falou muito bem tudo, mas eu tô com uma dificuldade enorme. Porque a gente normalmente fala assim, invista em educação que você vai ter uma sociedade melhor. Investe aqui, a violência, onde tem educação, a violência é menor. A gente sempre fala nisso. O que eu não consigo entender na fala com relação à Finlândia é se a sociedade finlandesa é reflexo de já deu reflexo dessa educação boa que eles têm, ou a sociedade já era muito boa e construiu essa educação muito boa, né? É esse o ponto que eu queria, assim, que a gente tá... É o ovo ou a galinha? Eu sei que o ovo contribui para a formação da galinha, mas a cultura deles levou uma escola boa, ou uma escola boa construiu uma cultura boa? Eu sei que pode parecer meio, um alimenta o outro, mas não, porque essa pergunta a gente vai começar a melhorar o Brasil pela educação, a gente começa pela sociedade para melhorar a educação. Esse que é o ponto, né? Bom, Pedro, de primeiro eu acho que essa pergunta já é enviesada, porque realmente há uma busca por uma relação de causa e consequência que não daria para fazer num sistema social tão complexo, tá? Agora, o que a Carol talvez trouxe, que valeria a pena relembrar, é que há um investimento em desenvolvimento social, em bem-estar social da Finlândia. Então, a educação não foi o projeto finlandês. A educação foi um projeto finlandês, junto com todo o desenvolvimento de bem-estar social, que garantiu com que essas pessoas tivessem condições de frequentar a escola. Então, veja, tem um investimento financeiro maciço, que, obviamente, a Finlândia teve ajuda dos instrumentos europeus para conseguir fazer isso. E aí, o que acontece é uma relação de complementaridade. Então, a gente precisa investir em tecnologia, mas parece que precisa de educação. Mas não dá para investir em educação sem tecnologia, porque esses professores precisam ter formação tecnológica. Então, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. É por isso que uma inovação, por exemplo, eles têm uma meta de que até 2030, a Finlândia inteira, todos os serviços da Finlândia, tudo seja unicamente digital. Tudo. Não tem mais fichinha de nada, não tem cartãozinho de nada, é tudo digital. Só que eles não estão fazendo isso no Fundamental 1 na escola. Eles estão fazendo isso na educação inteira, ao mesmo tempo. Então, todos os sistemas estão passando ao mesmo tempo por esse processo de transformação. Então, essa relação do bem-estar social, que esse investimento que a Carol mencionou, que o Estado faz para a garantia de que essas pessoas possam realmente participar dos seus programas, é fundamental. Por exemplo, uma pessoa lá, quando fica desempregada, ela fica desempregada, mas ela tem apoio do Estado no período que ela está desempregada, para que ela sobreviva. E apoio do Estado para conseguir um outro emprego, para chegar numa outra posição, e de seguir daí em diante. Eu fiz uma pergunta que eles ficaram na própria universidade, na RAND, que eles ficaram até meio sem resposta. Eu falei assim, mas o que você faz? Eles têm um processo de avaliação de desempenho lá, como todos nós temos. Eles têm lá as metas deles, que é um processo um pouquinho mais participativo que o nosso, que as metas vêm de cima e lá as metas são construídas pela base. Eu falei assim, o que você faz quando você precisa mandar um profissional embora? Eles assim, como assim mandar um profissional embora? Quando ele não está correspondendo às metas. Eu disse, não, mas por que ele não corresponderia? Por que ele não vai querer desenvolver essas metas? Ele só vai embora da instituição quando as metas da instituição já não cabem para aquilo que ele deseja para ele. Aí ele quer outras metas, aí ele busca outra instituição, ele busca outro lugar. Então, a sociedade é tão bem resguardada para que ninguém passe sufoco, né? para que as pessoas vivam e não sobrevivam. Então, a falta de corrupção no Estado
representa inclusive isso. Não há grande... Existe competição? Claro que existe. Existe competição entre as escolas? Também existe. Mas a competição é sobre perfumarias, não é sobre o básico, fundamental. O fundamental está dado. Então as pessoas conseguem se individualizar naquilo que elas querem, porque a diferença está garantida a partir da base. Isso talvez, Graciela, eu acho que seja algo que seria a maior lição que a gente traria para o Brasil, né? Nós precisamos de um investimento maciço em bem-estar social, mas só isso não dá conta. É bem-estar social, é saúde, é educação, é emprego, e isso tem que ser política de Estado para gerações, não para um governo. Essa também é uma diferença. O governo finlandês agora é de extrema-direita, mas eles não estão discutindo se a educação é pública, é obrigatória ou não. Isso é básico. Isso não se discute, não se muda isso. Claro que eles também não estão muito felizes com o governo de extrema-direita, tá? É a mesma situação que aconteceu no mundo inteiro, mas essas comparações, como eu tinha dito um pouco antes, da fala da Carol, elas são muito reflexo das nossas histórias. Então, que políticas produzir? São as mesmas políticas da Finlândia? Não. A gente precisa desenvolver as nossas políticas para as nossas necessidades. Um exemplo, o professor finlandês, ele vai se formar professor numa média de 40 anos. Por quê? Porque lá, o curso de formação de professores não é um curso de graduação como a gente entende o nosso. É um curso de formação, é um curso complementar à sua formação. Nós temos isso no Brasil também, mas no Brasil, culturalmente, academicamente, isso é muito questionado. Até porque a gente tem um processo de desvalorização do professor, da carreira do professor histórico, e a gente, para garantir essa valorização, coloca o professor no mesmo nível das outras profissões. Mas lá, o professor, essas pessoas, os profissionais que são professores, eles fazem graduações nas mais variadas áreas, vão trabalhar nessas mais variadas áreas, precisam trabalhar nessas áreas, e depois de um tempo se percebem que eles querem trabalhar na escola, querem trabalhar com educação, eles passam por esse curso que a Carol viveu, e a partir disso eles se mobilizam para participar do processo educativo e são valorizados por isso. O salário é competitivo ao salário do que eles estavam no mercado de trabalho. Não é uma diferença salarial entre professor e físico, por exemplo. É possível pensar isso para o Brasil? Mas a gente tem que dar muitos passos e conseguir cobrir muita coisa para garantir com que essas políticas deem certo. A escola, no Brasil, ela, no século XX, principalmente, ela passou, quando ela se instituiu no fim do século XIX e início do século XX, no Brasil, ela tinha uma função meramente de formação mínima de mão de obra para o mercado. Mínima, que é saber ler, escrever e fazer conta. E aí tem toda a história da educação corroborando isso e explicando isso com muito mais detalhes. Mas só para mencionar que quando a gente muda no Brasil de perspectiva educacional, isso vai ser já no século, na década de 80, mais ou menos, 70, 80, que é quando o pensamento freiriano dá base para a produção de uma escola que, para dar conta das muitas necessidades sociais do Brasil, a escola não é só uma instituição educativa. A escola é núcleo de formação cidadã. E para a formação cidadã, eu preciso garantir com que esse cidadão tenha acesso a todas essas outras carências que ele não tem nas outras instituições. É por isso que a escola acaba sendo esse locus de suplência das carências, Pedro. E não é muito a experiência finlandesa. A escola lá pode ser a instituição educativa, ponto. E se desenvolver enquanto instituição educativa. Então são outras histórias, outros processos. No meu ponto de vista, Graciela, respondendo você e ao Pedro, esses processos eles são sempre paralelos, eles precisam acontecer de modo muito articulado para que tenha algum resultado concreto na sociedade. E para mais que isso, eles têm que valorizar a história do local, eles têm que se basear nos fatos locais, eles têm que ter um investimento que possibilita que
o processo não seja um processo de imposição daquilo que se espera, né? Nós recebemos o resultado do PISA agora. O resultado do PISA é um medidor? Ele é um medidor, mas ao mesmo tempo são determinações externas do que é educação matemática, do que é educação científica, do que é educação em idioma. O que é para a gente saber língua portuguesa? E aí, só para ver se eu estou entendendo, não tem essa coisa de escola pública e privada, né? Só tem escola pública, e então significa, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, a escola vai melhorar quando o filho do deputado for estudar na escola pública, né? Seria um pouco essa sociedade, esse contexto, né? Vocês estão falando. Quer dizer, vocês estão falando não, mas que a gente poderia pensar, né? Pelo menos a educação básica é completamente pública. Então, dos 7 anos até os 18, é público. Tem uma outra particularidade da educação deles, que no meio do processo, aquilo que a gente chamaria de ensino médio aqui, já há, além da escolha das disciplinas, eles escolhem o tipo de ensino médio que eles vão fazer, que é o vocacional, o ensino médio seria acadêmico, que também já é um processo de valorização do saber prático, né? Do como fazer um vocacional é mais direcionado à aprendizagem de habilidades do trabalho, do mundo do trabalho. Vocês pegaram esse desafio gigantesco aí e criaram um projeto. Porque, né, é assim que um professor faz, né? Ele vai lá e pega um assunto bem difícil e faz isso virar um projeto que chama Embrace ou Embrace, eu não sei se é em português ou em inglês. E eu queria entender um pouquinho desse projeto, né? E como vocês esperam impactar o Brasil, a universidade, a UFABC, os arredores. Vou falar assim, igual na Finlândia. Sozinho a gente não faz nada. Eu tenho uma equipe maravilhosa que acho que além de bons profissionais, eles viraram meus amigos, assim, acho que isso faz toda a diferença, né? A gente trabalhar igual a Finlândia, né? Num ambiente saudável, que a gente se sente acolhido, que a gente se sente importante, né? Que a gente tá tudo junto, né? Se um faltar, o outro tá ali. A gente tem esse ideal muito parecido, eu acho que isso que nos uniu, né? Na verdade, esse projeto foi uma aposta mesmo que começou comigo, mas depois ele foi tomando corpo, né? Então, a partir desse estudo que eu fui lá para a Finlândia, quando eu voltei, eles me fizeram um convite para construir uma proposta para a chamada do Erasmus, mas a cada ano que a gente foi tentando, a gente tentou 3 anos seguidos e nesse meio teve a pandemia, então foi de 2018 que eu voltei de lá, eles fizeram um convite, então a gente tentou a primeira chamada em 2019, até o ano passado que saiu, a gente ficou na lista de espera, e a cada ano foi incorporando mais um ali, que resolveu, né, que a gente convidava, olha, vamos tentar fazer essa transformação, essa modernização do ensino superior, e aí a proposta ela foi mudando de nome, e hoje em dia ela é o Embrace mesmo, né, que é uma modernização do ensino superior que envolve a União Europeia, que é Finlândia e Portugal, junto com a gente da América Latina, que é Brasil e Colômbia, para tentar fazer uma transformação desse ensino, né? A gente sabe essa transformação utilizando, na verdade, tecnologias e também incluindo essa transformação que a gente chama que acontece no mundo do trabalho, né? Então, é um projeto, acredito que bastante ambicioso, mas, ao mesmo tempo, um desafio não só para o Brasil e para a Colômbia. Quando você bate lá na portinha da Finlândia, né? A gente tem falado dela, como ela é interessante, ela também tem esse desafio, como ela usa a tecnologia para promover experiências, né, de aprendizado, como que ela consegue um diálogo com o mundo do trabalho, seja em empresas privadas, empresas públicas, e ao mesmo tempo consegue trazê-las para mais próximo do ensino e construir aquele ensino e construir até as estratégias da sociedade, né? Então, esse projeto, ele tem, acho que 3 pontos principais, né, para conseguir começar a discutir, né? Eu falo assim que esse projeto ele não vai resolver todos os problemas, a gente às vezes fica mirabolando, falando, vamos fazer isso, aquilo, super complexo, mas a gente sempre lembra do baby steps que a gente aprendeu na Finlândia. A gente vai a passo de bebê, no sentido
partir do dia, esse é o primeiro passo e se chama Embrace, né? Que está envolvendo a Universidade Federal do ABC, o Instituto Federal do Espírito Santo, o Instituto Federal de São Paulo e duas instituições do ensino superior da Colômbia, a Área Andina e o Instituto Tecnológico de Pereira. E o objetivo é a gente fazer, primeiro, dar o suporte para os professores. Então, se a gente quer ter uma transformação do ensino, né, que hoje, como a Alan já falou anteriormente, que a gente tem no ensino superior muito a valorização da ciência, das publicações de artigo, das pontuações no ranking, e a gente deixou de olhar para o ensino como uma ferramenta de transformação desse adulto. Então, todo aluno que está no ensino superior, ele já é um adulto. Ele está ali porque ele escolheu, ou ele quer mudar de classe social, que a gente viu nos últimos relatórios referentes ao ensino superior, que isso realmente é uma transformação, um ponto muito importante no Brasil, ou porque ele mesmo escolheu fazer esse ensino superior porque o nosso mercado exige, né? Mas a gente tem que dar esse suporte para essa sociedade se transformar, né? Então, o suporte então para os professores é um treinamento onde a Finlândia está conduzindo um treinamento que aborda temas de teorias pedagógicas, né? Como fazer um ensino por competência e não por conteúdo, como utilizar as tecnologias como uma forma de promoção do aprendizado, ou seja, aprender com tecnologia, onde o estudante ele é o centro do próprio aprendizado. Então, existe uma formação desses professores e depois, inicial, cada instituição vai escalonar. Então, primeiramente, são 5 professores e depois a gente vai escalonar para mais 15 de cada instituição, né? Então, dar o suporte para os professores. Teve um outro objetivo que é alinhado a ele, né? Tem vários estudos nessa parte de gestão educacional, que o impacto, né? A gente tem um impacto maior quando a gente quer transformar, quando ele é de cima para baixo, né? Que a gente fala que é o top-down, ou seja, a gente tem a gestão com objetivos claros daquela instituição, onde ela quer chegar, por quê, como quer que o ensino seja, quais são as diretrizes internacionais, as nacionais e a da própria instituição. Então, tem um ponto que é o segundo objetivo, que é a sensibilização, não chega a ser uma formação, mas é uma sensibilização dos gestores, que aconteceu agora há pouco, a gente acabou de voltar da Finlândia, então a gente conversou com os vários reitores, diretores lá da instituição, e a gente entendeu como essa estratégia, né, e os projetos e ações alinhadas às estratégias são muito importantes para promover essa transformação. E o último, que é a construção do que eles chamam de um ecossistema educacional, que ele pode se autotransformar a todo momento e a longo prazo, ou seja, a gente está querendo transformar agora e modernizar o nosso ensino utilizando tecnologias e fazendo esse link, diminuindo a lacuna entre o ensino dentro de sala de aula e o mundo que está em constante transformação e cada dia mais rápido, né? Mas daqui a 5, 10 anos, como que é essa transformação? A gente não sabe nem quais vão ser as profissões, elas mudam a todo momento. Então, a construção desse ecossistema, que envolve a sociedade, envolve todos os staffs, né? Os trabalhadores da instituição, que não é só professor, mas os trabalhadores também, a gente fala nas nossas instituições como os técnicos administrativos, os técnicos educacionais também, né? E toda a comunidade que envolve os estudantes, né? E também essa sociedade, que pode ser o público e privado. Lá a gente foi ver uma das palestras, né? Foi com uma professora que falava sobre estratégias e sobre a qualidade, garantia da qualidade, né? E ela trouxe um mapa, né? Que eles têm dos objetivos deles. E é um mapa mesmo desenhado como se fosse um grande mapa mental aonde eles querem chegar até 2000, agora é 2030 e agora eles fizeram para 2050, né? E aí eles convidam aquela própria comunidade para construir, ou seja, onde a gente quer chegar? Estudante, né? O que você quer desse ensino? O que você tem visto no mundo do trabalho? Eles chamam as instituições ou representatividades da região, que são super importantes, para falarem qual que são as especialidades, as competências daquela região, quais são os profissionais que eles precisam, quais são as transformações que estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, eles convidam essa comunidade acadêmica para construir esses objetivos. E depois da construção dos objetivos, esse ecossistema, né, vai desenhar ações e vai trabalhar em conjunto para que essa modernização não aconteça só agora, mas aconteça a longo prazo. Então, esse é o grande desenho do projeto, bem idealista, né? E eu acho que não tem um integrante desse projeto que não seja. E eu acho que o objetivo nosso é rodar realmente
somente ele, e conseguir envolver a comunidade, né, os gestores, sensibilizar a todos no sentido que o Embrace, que tem esse significado de abraçar, para a gente conseguir modernizar junto e vencer esse desafio, mas a longo prazo. Então a gente não consegue fazer nenhum projeto sozinha, né? Então a gente precisa de uma equipe, além da equipe a gente precisa que a comunidade se sensibilize e que entenda que é realmente uma transformação, quais impactos isso pode gerar na nossa sociedade, na nossa comunidade também com bem-estar. Então a gente tem falado muito de ter alguns temas dentro do ensino como bem-estar, que é um dos pontos que o Alan assim comentou, né, que são pontos básicos da Finlândia, que não é o que a gente vai copiar, mas qual é a realidade do Brasil, qual é a realidade da sala de aula, né, e como a gente pode construir isso junto. Eu acho que eu deixo agora o chão um pouquinho para o Alan falar, e até a Graça, que faz parte do projeto. Bom, então, professor Alan, professora Carolina, uma das coisas que vocês falaram, né, que é muito interessante do projeto, é a questão das tecnologias digitais, né? A professora Carolina até falou um pouco sobre o futuro, né? Que futuro é esse que a gente espera, né? E quando vocês falam sobre o projeto, as propostas de formação, né? Como que vocês pensam o que vai ser essa profissão, a profissão do professor daqui a um tempo, né? No futuro, pensando nas tecnologias. Isso, a gente já tem aqui no Ciencion pensado muito nisso, já teve 2 podcasts, um com o professor Sérgio Amadeu, que é da UFABC, e a professora Andrea Versutti, da UNB, para falar um pouco do quanto que a tecnologia tem impactado, inclusive, a nossa maneira, né, de viver, de se relacionar, enfim. E aí a pergunta é, que professor é esse, né, dentro desse contexto? Que futuro é esse que os professores vão enfrentar? Como vocês veem esse desafio? Eita, mas aí é colocar a gente numa defesa de banca de titular. É uma pergunta bem difícil. Vai treinando, Alan. Vai treinando. Vou treinando, já falta muito ainda, mas eu acho que a gente acaba defendendo aquilo que a gente acredita mais, né? É uma questão muito tem muito mais a ver com a ontologia do que a gente entende do que ser professor, do que necessariamente com mapeamento, previsão sociológica. Acho que é até muito perigoso a gente ficar preso a previsões sociológicas, até porque, enfim, uma pandemia pode acontecer e pode mudar completamente o modo como a gente interage, inclusive socialmente, né? Então, eu vou destacar o que eu gostaria, o que eu espero que a formação do professor se torne. E aí, enfim, vocês podem julgar se eu estou aprovado ou não, ou se eu não tiver também aprovado, tudo bem, tem mais 40 anos para poder ser titular. Bom, me parece que talvez o que o Embrace tem me ensinado muito, e que a minha carreira como professor da educação básica e a minha carreira como professor, especialmente na universidade, muito pior na universidade, inclusive, é que a formação do professor é um processo colaborativo, ele é um processo de parceria, ele é um processo de muito menos de ter controle sobre o processo do que um processo de mapeamento dos modos como os quais cada um de nós pode contribuir para a produção de um novo mundo. Então, eu apostaria numa educação que deixaria de ser focada no indivíduo, que deixe de ser unicamente baseada em instrumentos de qualificação do pessoal, seja do aluno, seja do professor, e muito mais num processo de revolução coletiva, né, de produção coletiva. Isso, a garantia de que esses professores tenham condições de ser quem são nos mais diversos espaços e contribuir com quem são, e não com quem alguém deve achar que eles devem ser, né? O que eu quero dizer com isso também acho que o campo pedagógico precisa se desapegar da ideia do bom professor. Não há um bom professor. O bom professor vai depender, obviamente, do sistema social que a gente está. E esse sistema social, Graciela sabe bem melhor que eu, aliás, ela que me ensinou, é quem determina o que é o bom professor, né? Determina em função dos modos de produção que estão aí. Então, eu apostaria mais nisso, assim, da gente tentar criar uma revolução de parceria que garanta ao professor com que ele tenha condições de se explorar os professores que eles possam ser de modo transversal, de modo
parceiro mesmo, né? Que eles possam se encontrar entre iguais e explorar, mapear e experimentar. Acho que essa é a questão. A gente na ciência defende muito o processo de experimentação e na formação profissional a gente ainda fica muito preso a modelos do que deve ser feito porque são melhores, porque assim deve ser feito. Não. A formação do professor, para que ela seja realmente efetiva, é uma formação que tem que mudar no processo. E o professor só vai ter coragem de mudar no processo quando ele tem condições de experimentar junto com todos os envolvidos, técnicos, alunos, o ser professor. Idealista, Carol já tinha adiantado que eu era, então não tô fugindo a minha descrição. Carol, e você? Alan, eu acho que faço suas as minhas palavras. Eu concordo que a gente vai mais para uma discussão de o que a gente entende pelo o que é o homem na sociedade, né? Qual é a importância dele na sociedade e, ao mesmo tempo, o que é esse ensino, né? Como que as pessoas aprendem e aonde a gente quer chegar. Então, ela é mais pessoal mesmo, né? Então, concordo bastante com o seu alinhamento ideológico. Eu acho que eu compartilho muito desse mundo que um dia, para mim, se realizar seria um sonho, né? E eu acho que para ele se realizar, principalmente uma coisa que você falou no início ou no meio aí da entrevista, a gente precisa ter o bem-estar daquela sociedade como um todo. Então, a gente sabe que hoje a realidade do professor da escola, ele é muito diferente da realidade do professor do ensino superior, né? Então, hoje o ensino superior, ele é mais valorizado que o ensino básico, e o ensino básico não tem condição. É aquele professor dentro de sala de aula que ele dá o período matutino, dá o vespertino, dá o noturno, né? Não é contabilizado as horas dele dentro de sala de aula, então são condições diferentes. E eu acredito que valorizar primeiro o sistema educacional como um todo, né? Comparar, às vezes eu vejo muita gente comparando, poxa, mas o ensino superior é assim e o básico não. Não é tirar a tampa de uma panela e tampar a outra, mas sim pensar como sistema educacional inteiro, né? E aí mencionando essa experiência, como que eu posso falar para esse professor, motivar que ele se transforme se ele não tem tempo, né? Se ele não tem recurso, né? Se ele não tem um reconhecimento por isso. Então, eu vou falar desde o ensino básico até o ensino superior. Então, é muito importante que as instituições reconheçam e valorizem essas ações e premiem de alguma forma, motivem de alguma forma, e não simplesmente aquele professor se desdobre para ser um professor que ele ache bom, que ele seja um bom professor na concepção dele, com as condições e recursos que eles têm, né? E aí, voltando a falar um pouquinho de tecnologia, a gente não tem um sistema educacional como a Finlândia tem, que é homogêneo. Você vai do norte ao sul do país, mas basicamente é a mesma infraestrutura, é o mesmo salário, né? É a mesma valorização. Aqui não é assim. Então, como eu vou, né? Hoje a gente sabe que a gente tem as legislações que motivam o uso da tecnologia e que hoje as escolas, né? E até universidades privadas têm mais a possibilidade de ter tecnologia do que o ensino, né? Que é público ou federal, enfim, né? Mas eu não vou entrar nesses quesitos de condições, mas só lembrar, quando a gente fala de Brasil ou quando a gente fala generalizado, a gente corre um risco, né? Então, acho que a premissa básica para falar antes de usar a tecnologia é a gente melhorar e desenvolver nosso sistema educacional, mas entendendo ele como um promotor do desenvolvimento da sociedade. E a pergunta é se a gente quer que essa sociedade desenvolva. E aí não tem como ligar a política ou não nesse contexto, né? Então, eu acho que isso seria primordial, e aí depois a gente consegue falar em exigir desse professor, da condição, construir projetos, da infraestrutura mas se eu for falar sobre a tecnologia sem pensar, né, que existe essa diferença de condições, né, eu vou falar que às vezes a gente corre muito, quando a gente fala de tecnologia, por se assustar. Então, como são hoje as tecnologias? Será que o ensino ele vai passar a não ser mais presencial, né? Será que a tecnologia vai substituir a minha profissão como professor, né? Tem as IAs que vêm assustar a gente, né? No sentido, ainda não existe legislação para elas, né? Como que são usadas, como que fica a ética dentro dessas IAs, como o aluno constrói um exercício que pode ser desde o ensino básico, que o aluno vai lá e pergunta, Alexa, quanto que é 50 menos 40? Sei lá, até uma IA mais robusta, né, que a gente tem usado, né, o ChatGPT, que
que na verdade já existia, né, mas veio com esse nome, mas ele traz essa pauta de novo para a sociedade, como que ela pode ajudar a desenvolver mais ainda o ensino. Eu acho que a profissão do professor, ela ainda tem carreira longa. Se vocês foram olhar assim, o Fórum Mundial, ela é uma das profissões que se mantém no futuro, né? Mas eu acho que para ela se manter, ela deve ser repensada, né? Revisitada. O que é ser um professor dentro do século XXI, em 2023? O que é ser um professor em 2030, 2050? A gente não tem como frear o desenvolvimento tecnológico, não tem como frear o desenvolvimento da sociedade. Então, eu acho que, como instituição, né, a gente tem que dar condição e espaço para essas discussões. Então, o que é o ensino por tecnologia? Por exemplo, vou falar na minha própria instituição, é uma tecla que eu tenho batido. O que a UFABC entende por ensino de tecnologia? O que a UFABC entende por o ensino à distância, o ensino híbrido? Né? Não interessa, claro que a gente tem as legislações, a gente tem as conceituações aí de vários filósofos, educadores, né? Pesquisadores que estudam neurociência, tecnologia, mas o que nós, como instituição, entendemos? E como a tecnologia vai ser parte do currículo da instituição, como a tecnologia vai ser parte da caixinha de ferramenta que esse professor tem. E como a instituição vai dar suporte, né, tanto para esse professor desenvolver as habilidades necessárias para ele utilizar essa tecnologia, e ao mesmo tempo, o que a sociedade quer desse aluno com tecnologia? Por que é importante esse aluno aprender com tecnologia, se apropriar dela e, além disso, questionar criticamente qual que é a ética por trás dela, quando eu posso e como eu devo usá-la. E, além disso, a gente não pode falar sobre as nossas diferenças sociais. Então, quando eu uso a tecnologia, eu tenho que pensar que o Brasil tem grandes, fortes diferenças sociais. Dentro da UFABC mesmo, a gente sabe que a gente é uma universidade cotista que se compromete, né, e transformar essa sociedade. Então, quando o professor utiliza uma ferramenta, né, será que ele está sendo acessível para todos os alunos? Né? Quem são os alunos cotistas que a gente tem? Né? A gente tem alunos de cotistas sociais e outros tipos, né? Então, como a gente garante a não aumentar ainda mais essa diferença social? E aí a gente decorre num discurso que a gente fala, não, então a gente para nesse meio do caminho porque a gente não quer aumentar a diferença social. Não, eu acho que a gente deve continuar essa discussão. E a comunidade, se hoje é da UFABC, se amanhã é de uma escola pública ou de uma escola privada, e a própria sociedade daquela instituição, frente, né, todo o sistema social que vive, o país que vive, definir o que é essa tecnologia, por que nós queremos aprender com tecnologia, como a gente vai utilizar elas no sentido de não aumentar a diferença social e, ao mesmo tempo, elas serem uma ferramenta que promove ainda mais o ensino, ou então a construção de aprendizados, né? Como ela rompe barreiras. Então, hoje em dia, a gente está aqui na região metropolitana de São Paulo, né? 24 milhões de pessoas. Como as tecnologias podem ajudar no deslocamento dessa sociedade que é tão grande e densa, que todo dia leva 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Enfim, eu acho que eu não tenho respostas, eu tenho mais perguntas, e acho que a gente poderia criar locais para a gente conseguir construir junto. Qual que é o papel do professor hoje no uso das tecnologias? Qual o papel do professor em 2030, aonde é que a gente quer chegar? E assim construir junto essas definições que não vão simplesmente ser definições que pronto, tem um ponto final. A gente sabe que educação, no segundo que a gente já colocou um ponto final, ela já se renova, né? A ciência já pesquisa sobre ela, já põe ela em prática e ela vai se construindo. Então, acho que à medida que nós, professores, também nos permitimos a juntos construir essas definições, né, que vão virar depois ações dentro da nossa sala de aulas com autonomia, e à medida que a gente se permitir também aprender junto, né, e admitir que tem coisas que a gente não sabe ainda e tá tudo bem, a gente vai conseguir construir uma atmosfera que a gente consegue criticar menos e sim construir junto definições, propor ações, projetos que a gente pode se ajudar nesse desafio. O que é ser um professor em 2030 e, ao mesmo tempo, um professor usando tecnologia e promover uma sociedade que utiliza isso no sentido de promover o bem-estar, do desenvolvimento da sociedade. Bom, enfim, acho que eu falei demais. Fico por aqui.
obrigado. A gente tá chegando no final do nosso programa, né? E a gente sempre pede pro pessoal deixar um recado, uma mensagem, né? Para quem está ouvindo a gente. Quem tá ouvindo a gente, né? A gente tem essa grata alegria de que uma grande parte da nossa audiência são alunos de final de ensino médio. Eu ia falar colegial, quase entreguei a minha idade aqui nesse programa. Então, no final do ensino médio. Então, é para eles, né, que eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem, né? E para mim, né, que eu tenho dos meus 18 anos, é uma mensagem de alento. Para quem não está na Finlândia neste momento, uma mensagem de alento pra gente seguir bem aí pro próximo, para eles quererem vir aqui pra faculdade. Eles podem ir pra Finlândia também, né? Porque isso não é brincadeira. Não, a pessoa pode ir pra Finlândia. Não, eu tive bolsa Erasmus Mundus, né? Quando eu fiz doutorado na Inglaterra. Então, é uma possibilidade você conseguir. É verdade, igual a Alan tá fazendo aí o negócio do dinheirinho, a Erasmus Mundus paga uma excelente bolsa, excelente mesmo, né? Mas espera aí, eu acho que antes de vocês falarem, eles precisam explicar o que é o Erasmus, né? Erasmus Mundus é uma instituição que, na minha visão, e eu só conheço isso do Erasmus Mundus, eu posso ser muito bem corrigido, que dá bolsa para as pessoas. O Brasil, antigamente, era considerado um país em desenvolvimento, a gente tinha uma linha direta de financiamento com o Erasmus Mundus. Hoje eu sei, pelo menos a última vez que eu vi, eles já tinham tirado o Brasil, da bolsa para o Brasil, mas a gente já não tem mais aqueles privilégios que tínhamos no passado por ser uma instituição. Né? É uma instituição europeia, né, de financiamento a estudos e pesquisa, porque a Carol até falou também que o Embrace ganhou também, né, essa ajuda do Erasmus Mundo, que também é uma bolsa para projetos e tal. Então vamos começar com o Alan aí, uma mensagem, Alan, para o pessoal que esteja nos ouvindo aí. E o Alan tá falando pra gente, a grande parte da nossa audiência, que tem muita gente de fora, mas uma parte boa da nossa audiência é de São Paulo. O Alan tá falando lá da Avenida Paulista, basicamente. Bom, antes eu preciso esclarecer uma coisa. Apesar do Pedro realmente ter um baby face, assim, ele parecer bem novinho, 18 anos só em cada perna, mais ou menos, tá? Sim, mas é pra minha mente. Ok. Só porque nem todos nós somos agraciados, nem com uma bolsa Erasmus Mundus, nem com o babyface do Pedro. Brincadeiras à parte, Pedro, o que eu deixo de mensagem para os alunos do ensino médio, a revolução são vocês. É de vocês que vem a revolução. A partir das demandas, dos anseios, da energia, da mobilização de vocês, é que o mundo muda. Quanto mais a gente vai vivendo, mais o sistema social vai nos prendendo e vai nos disciplinando. E vai excluindo aqueles de nós que não foi disciplinado por ele. Então, a minha esperança é que vocês continuem sendo o ponto disruptivo do sistema, continuem sendo o ponto de demandas, o ponto de questionamento, o ponto de revolução mesmo. A história mostra que vocês são. Basta mobilizarem-se para isso. Então, o que eu deixo é a minha esperança de que vocês continuem nos mobilizando para produzir transformação, para produzir um mundo outro. O nosso mundo a gente vai viver por pouco tempo. O Pedro um pouco mais, mas eu vou viver por não muito mais tempo. Mas olha, vocês vão viver esse... Alan, você falou que vai viver mais 40 anos para se tornar titular, tá gravado. Não. É exatamente por isso eu não vou virar titular, porque eu nem vou viver mais 40 anos. Mas tá tudo bem. A Graciela e eu, a gente tinha até um acordo sobre isso. Já tá ótimo. Já tá tudo esquematizado. Já tá tudo esquematizado, já. Mas eu espero que vocês continuem produzindo esse mundo que será de vocês e nos forçando a abandonar o mundo que foi o nosso. Carol, e você? O que você acha? Você não deixou muito pra eu falar, né, Alan? Desculpa, amiga, desculpa. Maravilhoso, imagina. Eu acho que eu penso muito parecido com você, né? Eu acho que o mundo é desses jovens que estão por aí. A gente está tentando ajudar a eles a descobrirem mais quem eles são e permitirem eles construir muito mais do que a gente que nos permitiram na nossa educação. A gente é de uma educação que era mais tolhida, né? Que não tinha muitas escolhas, né? A gente
é para engenharia, ou a gente é para humanas, né? E essa nova geração, né, as novas que estão vindo, eles pensam muito mais no próximo, eles pensam muito mais no coletivo, como eles vão locomover, o que eles querem fazer, quais são os problemas do mundo, qual o problema do meio ambiente, né? Isso é primordial e isso aí já urge, assim, na nossa sociedade, não falo só no Brasil, mas urge no mundo inteiro. Então, a minha mensagem para eles é que o que eles querem construir no futuro não está no agora. Talvez a profissão que eles queiram não esteja dentro da universidade. A universidade ou até a própria instituição de ensino, né? Por exemplo, no ensino básico, ela é uma promotora de aprendizado. Elas são super importantes, elas desenvolvem o ser humano e te possibilitam muitas experiências, mas existe uma experiência além delas, né? Então, é possível aprender em todos os lugares, né? E as tecnologias, o mundo social, as mídias, enfim, né? Estão aí para isso, né? Eles têm que ser críticos nesse processo, mas é que eu espero que eles mantenham que sejam fiel com eles mesmos, aonde eles querem chegar, que sociedade eles querem. Eu acho que a sociedade depende deles, e é por isso que a gente está falando aqui numa transformação da instituição de ensino, está falando sobre o ensino da Finlândia, né? A construção dessa sociedade, ela é comunitária, né? Então envolve toda essa comunidade que vem desde as crianças até da instituição pública e privada, mas ela parte de quem está começando agora, né? Então, para eles, a mensagem final é para eles pensarem o que eles querem, né? Aonde eles querem chegar, quem são eles, o que eles têm para oferecer para o mundo, o que eles podem oferecer. Isso não vai ser igual o amiguinho do lado, né? Vai ser diferente. Que bom que seja diferente, que cada um esteja firme aí com a sua convicção e que busque se desenvolver, né? E as estruturas, os pares e também os apoios, né? Das instituições, das escolas, da comunidade, para ajudarem a eles a conquistarem isso que a gente nem sabe ainda o que o mundo está precisando. Eu acho que essa é a minha mensagem final. Perfeito, muito obrigado, Carolina. Muito bom encontrar o Alan. E Alan, a gente tem que se encontrar aqui no FBC para tomar um café, né? Bater um papo. A Graciela sempre vê você, mas eu nunca vejo aqui na sala. A Carolina, eu sei que é da SBC, espero vê-la aqui em SA ou quando eu dou aula em SBC. O campus, agora eu vou contar um segredo, o campus que eu mais gosto da aula é em SBC. Eu acho os alunos lá mais carinhosos, né, de participar, não sei, eu acho o povo do campus de SBC muito legal. Grande parte dos meus alunos de IC são de SBC, muito bom. É porque você não dá aula para licenciatura, a licenciatura é sempre muito legal. Pode ser aí, ó. O pessoal do bacharelado já tá bravo com você, viu? Com certeza. Corta. Tem que defender seus alunos, não, Aula. Você vai ter que defender os alunos. Não. É que os alunos de SA são muito legais, muito divertidos, sim, mas os alunos de SBC, não sei. Eu tenho um carinho especial pelos alunos de SBC, não sei porquê, mas porque grande parte dos meus alunos de C vieram de SBC, né? De São Bernardo do Campo. Muito obrigado, Graciela, também pela pauta. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor Alan, professora Carolina, por estarem aqui. Foi muito legal ter ouvido vocês, seus conhecimentos, experiências, e a gente espera encontrá-los em breve, na verdade, aqui de novo, né? Porque quando esse projeto estiver mais para frente, provavelmente vai ter mais coisa legal para contar, e aí vocês voltam aqui. Por favor. E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciência On. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, que agora é o X, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e sempre compartilhar o programa aí com seus amigos, familiares, conhecidos, até com os inimigos. Compartilhe o programa o máximo que você conseguir, porque sempre a gente agrega pessoal novo. Se você estiver seguindo o pessoal nas redes sociais, você vai ver que em torno de a audiência do Ciência 1, em torno de 80% do nosso crescimento de audiência este ano foram com pessoas que ouviram o Ciência 1 pela primeira vez no ano de 2023. Então, obrigado aí por todo mundo que compartilha o programa e alcança novos públicos aí. Até mais, tchau!
Este programa foi editado por André Luiz.